Amém. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, que foi escrito a partir de uma pesquisa do próprio Lucas, que era o médico da comitiva de Paulo, e ele se converte a Cristo e vai procurar conhecer como foi a história de Jesus. E aí então surge o que hoje nós temos do Evangelho de Lucas. Capítulo 2, dos versículos 40 indo até os 52. Lucas 2, do 40 ao 52. Enquanto você vai abrindo a Bíblia, quero dar uma palavra aos irmãos que estão acompanhando online, que estão acompanhando pelo Facebook, e deixem preparada a mesa para o momento que vamos ter a ceia do Senhor. E agora vamos à palavra do Senhor, que diz: crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram caminho de um dia, e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E não tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam, muito se admiravam da sua inteligência, das suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados. E a sua mãe disse: filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. Ele lhes respondeu: por que me procuráveis? Não sabíeis que me cumpria estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes dissera. E desceu com eles para Nazaré, e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. E conhecia e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Repita comigo o versículo 40, vamos lá? Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria. E agora o 52, e crescia Jesus em sabedoria. Amém. Crescendo em sabedoria. Uma pergunta: Jesus era homem ou Deus? Divino ou humano? Sim, responderam certinho, os dois, né? Era humano e era divino. Mas essa resposta nunca foi tão fácil assim no cristianismo. Eis um grande dilema que teve a igreja primitiva nos primeiros séculos. Esse dilema só foi resolvido no ano 451 da era cristã, no concílio de Calcedônia, quando, enfim, depois de muitos estudos, se fechou o debate sobre as duas naturezas de Cristo. Cristo é 100% homem, Cristo era 100% humano. Naquela época, tinha-se dificuldade de reconhecer Jesus como 100% divino. E hoje é o contrário, a gente tem dificuldade de reconhecer o Cristo humano. Nós temos dificuldade de pensar que Jesus tinha fome, de que Jesus tinha sede, de que Jesus precisava dormir, de que Jesus ficava irritado com algumas coisas, de que Jesus se cansava. Nós temos dificuldade de entender a segunda natureza dele, a natureza humana. Este é um dos poucos textos da Bíblia em que encontramos o Jesus humano, o Jesus homem, o Jesus ser humano, ainda menino, mas está aqui estampada
a humanidade de Jesus. E o texto é muito enfático de que Jesus crescia em sabedoria. O texto nos mostra que havia elementos na vida de Cristo que o fazia crescer em sabedoria. Em 2 versículos se repetem esta frase, esta expressão. Pois bem, os pais de Jesus eram cumpridores da lei e, como diz o texto, anualmente eles iam para a festa da Páscoa, saindo de Nazaré, onde moravam, e iam até a festa da Páscoa em Jerusalém e passavam lá alguns dias, depois voltavam para Nazaré. E pelo que dá a entender, eles faziam esta caminhada andando, faziam caminhando este trajeto. E numa das ocasiões, agora Jesus já podia ir, já podia ser apresentado no meio religioso, já tinha os 12 anos de idade completo, já era possível ele entrar no templo, já era possível algumas atividades religiosas para um menino de 12 anos. E depois de terminada a festa da Páscoa, Maria e José voltavam com a caravana, andaram um dia inteiro e de repente notaram, faltou alguém. Jesus não está aqui com a gente. Ele, será que está para frente? E foram conversar com outros parentes, amigos, outra caravana, quem sabe, mas não encontraram Jesus. E aí fizeram um dia de volta até Jerusalém. E imagine como está o coração de um pai e de uma mãe. Sabe por quê? Porque Jerusalém, durante as festas e principalmente a festa da Páscoa, ficava superlotada. É mais ou menos como um alto verão em Camboriú. Vem gente de toda a nação e lá se apinhavam as pessoas, montavam as barracas ao redor da cidade, todas as hospedarias ficavam cheias, e dizem alguns historiadores que passava de 1 milhão de pessoas que circulava entrando e saindo em Jerusalém nos dias da Páscoa. Vinha gente de outras nações, inclusive, adeptos do judaísmo ou descendentes de judeus que moravam em outros lugares. E eu imagino este pai e esta mãe aflitos para encontrar o filho que se perdeu no meio da gentarada. E nesse episódio nós encontramos, além desses costumes dos judeus, nós encontramos alguns detalhes na vida de Cristo. Eles vão, olham por toda a cidade e aí encontram Jesus no templo, conversando, perguntando e respondendo, junto com os doutores da lei, e aí ficaram alegres por ver Jesus, por encontrar o filho novamente de 12 anos. Mas é impressionante o registro que Lucas faz. Encontro no texto esses elementos do crescimento da sabedoria de Jesus. Encontramos no texto alguns fatores que levavam Jesus a ser reconhecido como aquele que crescia em sabedoria. Todos nós precisamos crescer em sabedoria. Todos nós queremos ser mais sábios. E, aliás, sabedoria não é conhecimento. Você não adquire sabedoria apenas lendo livros. Você adquire informação. Você adquire conhecimento. Mas sabedoria é mais do que isso. Sabedoria é a aplicação coerente do conhecimento na nossa vida cotidiana. Por isso que existem pessoas que têm pouca leitura ou nem a têm e são pessoas sábias para a vida. São pessoas que dão conselhos sábios. São pessoas que têm sabedoria do cotidiano, têm sabedoria de Deus. Ao contrário, tem muita gente que tem um alto grau de conhecimento e não tem sabedoria. E não consegue viver com coerência tudo aquilo que conhece. Então vamos juntos caminhar por esta narrativa. O primeiro elemento determinante no nosso crescimento de sabedoria é a rede de relacionamentos que escolhemos.
versículo 46, veja aí comigo, assentado no meio dos doutores. Jesus aproveitou uma oportunidade para ficar perto de quem lhe dava conteúdo. Os nossos relacionamentos são determinantes para a nossa vida espiritual, para o nosso crescimento espiritual. Depende de quem você tem na sua rede de amigos mais próximos, de comunhão. Ou você cresce na fé ou diminui na fé. Ou você cresce espiritualmente ou diminui. Ou você cresce emocionalmente ou diminui. Cresce intelectualmente ou diminui. Não esqueça daquele ditado, que já é até um jargão, todos sabem. Diga-me com quem tu andas e eu direi quem tu és. Isso é válido para a vida cristã, é válido para a nossa vida de sabedoria. Quem anda com gente irada vai ficar mal-humorado, vai ficar mal resolvido. E quem anda com gente desonesta vai ficar corrompido. Cedo ou tarde isso tem influência. E é interessante que a Bíblia nos deixa claro que a influência do ruim sobre o bom é mais forte sempre do que do bom para o ruim. Há um texto na Bíblia que diz que basta uma mosca cair no tonel do perfume do perfumista e ele estraga todo o perfume. Não é a mosca que sai bem depois do banho de perfume, é o perfume que azeda. Quando alguém está doente, se você está com saúde, você não vai abraçar aquela pessoa e dizer, eu vou te passar saúde agora. Não, é o contrário. Você tem que cuidar, porque senão a doença pega. Quem é imoral e anda junto com gente assim, vai contaminar. A Bíblia diz, as más conversações corrompem os bons costumes. Quem é superficial e anda com gente superficial vai se tornar fútil. Quem anda com gente contestadora se torna insubmisso. Mas em Provérbios 13:20 a Bíblia diz, quem anda com os sábios será sábio. Aleluia. Ande com quem pode trazer conteúdo profissional para a sua vida, quem pode trazer conteúdo espiritual para você, com quem pode trazer experiência de vida e conselhos abençoadores. Cerque-se de gente, de amizade, que pode lhe abrir horizontes em todas as áreas. Isso é sabedoria nos relacionamentos. Os seus relacionamentos são reflexos do seu nível de sabedoria ou de insensatez. Um dos homens mais ricos hoje do Brasil, Marcel Telles, deve ser parente do Sebastião, Marcel Telles, né? Ele foi um dos empresários mais conceituados do nosso país, porque ele conseguiu ter aquelas sacadas de juntar empresas, fundir grandes empresas, grandes nomes internacionais, inclusive. Ele foi o pioneiro nesse tipo de investimento, empreendimento. E um dia perguntaram para ele isso, qual o segredo? Qual o segredo de você colocar a mão em alguma coisa e ter sucesso naquilo? Tudo que você pega para fazer tem sucesso, acaba bem. Qual o segredo? Ele disse assim, olha, eu não tenho muitas teorias sobre o que acontece com a minha vida, mas eu me cerco sempre de gente boa, gente que dá bons conselhos, gente que tem visão. Eu me cerco de gente correta. Antes de tomar qualquer decisão, eu estou ouvindo, eu estou trocando ideia. A pergunta é, quem são as pessoas que influenciam você? Esses dias eu estava pensando nisso, pensando na minha vida, no pastorado, na vida de ministério, e fui fazendo uma retrospectiva. Quem foram as pessoas que me influenciaram durante esses mais de 30 anos, incluindo o seminário, depois o ministério? E comecei a listar. Aqui na minha mente fui encontrando vários que me influenciaram, não só
conversando, mas alguns que não conheci pessoalmente, mas que através dos escritos ou através das mensagens pregadas me influenciaram. Gente como Ricardo Gondim, Charles Swindoll, David Wilkerson, Billy Graham, John Stott, Hernandes Dias Lopes, John Piper, Messias Anacleto Rosa, Abival Ferreira, Augusto Nicodemos e assim por diante. Gente que assisto, que leio, que na medida do possível, se puder estar perto, ouvir uma palavra, é assim. A quem você tem ouvido? Com quem você tem se assentado? Jesus crescia em sabedoria e ele não perdia a chance de se assentar entre os doutores, perguntar e ouvir. Mas, aliás, o segundo elemento determinante no nosso crescimento em sabedoria é exatamente também o que está no versículo 46, o nível de comunicação que desenvolvemos. A Bíblia diz, ouvindo-os e interrogando-os. É interessante, Jesus era Jesus, mas se atinha a ouvir e perguntar. Aqui, Jesus mostra-se ensinável. Aqui, ele se mostra pronto a ouvir e dialogar, perguntar e responder. Isso é sabedoria. Ele poderia ter só respostas. Ele poderia dizer, doutores, eu sou o Filho de Deus. Daqui uns 20 e poucos anos vocês vão ver isso, né? Então quem fala aqui sou eu. Não. Perguntando, ouvindo, junto com eles, refletindo, respondendo. Sabe, tem gente que fala demais. E quem fala demais, às vezes, não é ensinável. Às vezes é, mas é mais raro, né? Você vai contar alguma coisa interessante que aconteceu na sua vida e a pessoa logo já vem com outra coisa assim mirabolante para dizer, eu sou mais, comigo foi mais. Você conta assim, por exemplo, de um livramento que Deus te deu, você dirigindo o carro, vindo por uma rua na cidade e de repente você freou rápido ali e conseguiu se livrar de um pequeno acidente, uma moto e tal, e você conta isso, olha como Deus foi bom comigo, e é Deus mesmo. Aí vem a pessoa dizendo, não, mas comigo foi diferente, eu vinha com o carro a 140 por hora, bati, o carro deu 500 cambalhotas assim, e ficou tudo amassado, e você se sente assim pequenininho, diz, comigo foi tão pequeno, né? Mas tá bom, não conto mais as coisas pequenas que Deus faz na minha vida. Nós precisamos ser ensináveis. Gente que tem resposta para todas as questões, também, dificilmente, é gente ensinável. Os ensináveis são aqueles que ouvem e perguntam. Sábio é aquele que tem mais perguntas do que respostas. Estou já passado dos 50 anos, indo já para os 53. E eu vou descobrindo que, ao longo da vida, eu tenho mais perguntas do que respostas. Eu tenho coisas que ainda não consegui resolver. Coisas que ainda, para mim, são difíceis de entender na Bíblia. E aproveito as oportunidades para perguntar, para ouvir. O Billy Graham dizia o seguinte, que ele tinha aproximadamente 10.000 perguntas para fazer para Deus, quando ele chegasse no céu. Chegou no céu, acho que uns 2 anos atrás, 2 anos e pouco, né? Eu imagino que Deus está sendo bem querido lá, né, por ele. Mas, ao longo da vida, nós somos assim. Não temos respostas para todas as coisas. Não podemos ser teimosos nas nossas respostas. Às vezes vamos ter mais perguntas do que respostas. Quando falo sobre isso, lembro-me da historinha
da professora de escola dominical das crianças da igreja, que era muito teimosa. E ela insistia em responder tudo e tinha todas as respostas na ponta da língua. Mas tinha um aluninho muito esperto, o Joãozinho. Joãozinho, professora falando sobre Jonas, disse: a baleia engoliu o Jonas. E Joãozinho disse: professora, a Bíblia não diz que é baleia, a Bíblia diz que foi um grande peixe. Seria difícil engolir um ser humano, apesar do tamanho dela, né? Come peixes pequenos, mais magrinhos, é o alimento dela. E a professora disse: não, foi uma baleia. E começou a discussão: grande peixe, baleia, grande peixe, baleia. Aí a professora disse assim, o Joãozinho disse assim: professora, quando chegar no céu, eu vou perguntar para Jonas se foi um grande peixe ou uma baleia. E a professora disse: e se Jonas não estiver no céu? Aí ele disse: daí a senhora pergunta para ele. Às vezes nós precisamos passar por esses apertos para aprender que a gente tem que perguntar e ouvir. Por isso, mais perguntas do que afirmativas. Tem gente que quando conversa conosco, se conversar por uma hora, conta muita vantagem. São os narcisistas. Você bate o olho, o ouvido e já sabe. É o narcisista, aquele que gosta de si mesmo. Ou então aqueles que, ao contrário, deixam sempre nas conversas as suas mágoas, os seus ressentimentos, o azedume do coração. Você já sabe, tem problema com autoestima, tem algum problema não resolvido na sua vida emocional. Ou então quem sempre está reclamando, você vai perguntar: como é que está? Tudo bem? Está difícil. Como é que foi a semana? Difícil demais. Difícil, é o pessimista. Aquele que está sempre reclamando, protestando, denunciando, você já sabe, é um insubmisso, né? Alguém escreveu: seja dono da sua boca para não ser escravo das suas palavras. Sabedoria é silenciar na hora certa. Sabedoria é ouvir mais do que falar. É falar na hora certa. E a Bíblia diz em Provérbios: como maçãs de ouro em bandejas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Há um poeta, escritor chamado Luís Vives, que diz: não há espelho que melhor reflita a imagem do homem do que as suas palavras. Isso é sabedoria. Jesus crescia em sabedoria. Mas também, terceiro lugar, elemento determinante no nosso crescimento em sabedoria, é a escala de prioridades que elegemos para a nossa vida. Versículo 49, quando os pais acham Jesus, ele fala sobre a sua prioridade. Ele diz: não sabias que me cumpria estar na casa de meu pai? Qualquer pai de um menino de 12 anos de idade, quem aqui tem filho adolescente ou pré-adolescente? Isso, bastante gente. O neto, né? Vocês sabem como é que é. Menino se perdeu, você já sabe onde encontrar, né? Ou vai no parque, ou na praça de skate, ou vai no shopping, encontra lá. Ou na lan house, ou então no McDonald's, ou no Point. Isso dita a prioridade da cabeça do menino de 12 anos. Mas Jesus estava em outro ambiente. Ele estava num ambiente que ele diz: é aqui a casa do meu pai. O pai com letra maiúscula, o pai celeste. Esse versículo é interessante, ele nos fornece as primeiras palavras registradas de Jesus. As primeiras palavras registradas, ditas por Jesus, têm a ver justamente com prioridade.
Dizem os estudiosos da hermenêutica bíblica que as primeiras palavras registradas de alguém, de algum personagem do texto sagrado, refletem algo sobre a sua personalidade, refletem algo sobre o seu caráter. E aqui nós encontramos Jesus dessa forma, sabendo que era prioridade estar na casa do Pai. Prioridade é aquilo que a gente escolhe para estar em primeiro lugar na nossa vida. Aquilo que é mais importante, isso a gente chama de prioridade. Onde mais investimos o nosso dinheiro é prioridade. Alguém escreveu dizendo assim: quer saber qual a prioridade de alguém? Pega o canhoto do talão de cheque ou então aquela folha da fatura do cartão de crédito e você vai ver onde gastou mais, onde investiu mais. E Jesus já dizia isso: onde está o teu tesouro, ali estará o teu coração. Onde você investe mais tempo é prioridade. Onde você investe mais empolgação acaba sendo a prioridade. E quando falamos de adolescentes, por exemplo, temos que perguntar muito claramente qual é a sua prioridade. É o estudo, ou as amizades, ou o esporte? As amizades são aquelas apenas de Facebook, rede social, ou tem amigo mesmo, de olhar no olho, de dar abraço, de conversar? O jovem, pense comigo isso, qual é a prioridade? Vida acadêmica, ou esporte, ou namoro, ou vida profissional? Para um casal, qual é a prioridade? Comprar a casa ou trocar de carro? Para uma igreja, qual é a prioridade? Tem igrejas que a prioridade única é reformar o templo, é pintura, é reunião para isso, é arrecadação para aquilo e é tudo mais. A prioridade deve ser sempre a vida de oração, evangelismo, discipulado, santidade, relacionamentos saudáveis. Tudo mais vem atrás. É por isso que Jesus nos diz claramente: mas buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas, o que acontecem? São acrescentadas, Ele dá. Então a prioridade é o reino de Deus, o reino dos céus, a sua justiça. O demais, Ele vai acrescentando. Quais são as suas prioridades? Quer saber se alguém é sábio ou nécio? Saiba, procure ver onde investe seu tempo, seu empenho, as suas finanças, a sua empolgação, seu ânimo, seus sonhos, seus ideais. A escala de prioridades que elegemos pode nos fazer mais sábios ou insensatos. Quarto e último elemento determinante no nosso crescimento em sabedoria é o reconhecimento da cadeia de autoridade. Veja comigo o versículo 51. E desceu com eles para Nazaré, e era-lhes submisso. Era-lhes submisso. Eu volto a lembrar. Nesse texto nós vemos a narrativa do Jesus humano, menino. E o texto diz: ele era submisso aos pais. Quer ser um imitador de Cristo? Respeita a autoridade que Jesus respeitou, os pais. Ele não seria submisso ao Pai do céu se antes não fosse submisso aos pais da terra. A cadeia de autoridade, nós não podemos quebrá-la. Em Nazaré ele era submisso ao pai e à mãe. E um dia, depois do arrebatamento da igreja, toda a sua autoridade há de ser manifesta através do trono. Mas porque um dia, lá em Nazaré, ele soube o que era autoridade.
A gente precisa, em todos os ambientes, reconhecer a nossa cadeia de autoridades e sermos submissos àqueles que Deus colocou sobre a nossa vida. Lembro-me de ter lido da história de um menino que era muito insubmisso. Era assim, ele fazia tudo ao contrário para dizer que estava em choque. Ele estava participando do culto a Deus. Quando o pastor pedia para a igreja ficar em pé, ele ficava sentado. Quando pedia para sentar, ele ficava em pé. Ele ficava lá conversando lá fora. Pá. E um dia o diácono ficou incomodado com ele, né? O diácono, assim, os diáconos nossos aqui são muito bonzinhos, sabe? A gente tem que pegar, assim, uns diáconos mais reforçados, assim, às vezes para dar a chamada de atenção. E o diácono chegou assim, falou: ó, agora você vai se ver comigo, né? Ou você fica de pé, agora que o pastor mandou ficar de pé, ou você vai se ver comigo agora. Aí ele ficou com medo. Daí ele ficou em pé e falou para o diácono assim: olha, por fora eu estou em pé, por dentro eu estou sentado. A gente precisa saber, por exemplo, você jovem, rapaz, moça, vai casar, vai namorar, procure saber como a sua namorada trata a mãe dela, se é submissa ou insubmissa. Isso vai fazer diferença lá na frente. Moça, procure saber se o seu namorado ou pretendente é submisso ao pai, ou vive brigando ou contrariando o pai, a mãe. E às vezes alguns jovens dizem isso: não, mas depois que casar melhora. Não melhora, piora. Isso piora, né? Então, conselhos que a palavra de Deus está dando. Porque quem não é submisso ao pai não vai ser submisso ao professor. Quem não é submisso aos professores um dia não vai ser submisso lá no supervisor de empresa. Quem não é submisso ao supervisor de empresa não vai ser submisso ao gerente, vai andar de um emprego para o outro e pronto. Nós precisamos nos encontrar com esses elementos que Lucas registra dizendo: e Jesus crescia em sabedoria. Versículo 52, e crescia Jesus em sabedoria. Quero fazer uma pergunta: você tem crescido em sabedoria? Qual é a sua forma de agir e reagir diante da vida de 5 anos para cá? De 5 anos para cá você cresceu em sabedoria? Tem filtrado seus relacionamentos? Como que está a sua comunicação? Ouvindo, perguntando? Como você tem avaliado a sua escala de prioridades? Como você se relaciona com a cadeia de autoridades que Deus colocou sobre a sua vida? Nós precisamos nos moldar em Cristo e crescermos em sabedoria. Eu quero convidá-lo a ficar em pé na presença do Senhor. Vamos orar, pedindo a Deus que nos dê sabedoria, nos faça crescer em sabedoria. Vamos orar.